Eu disse à senadora Ana Amélia que não a apartei, porque ela tem competência para enfrentar sozinha um exército de adversários, até porque defende a boa causa. E quem tem a possibilidade de defender a boa causa se torna invencível. Por isso, parabéns à senadora Ana Amélia e àqueles que participam deste debate. Eu creio ser dispensável até estimular o contraditório em relação a essa frase cunhada de que impeachment é golpe. Afinal, todos os dias esse debate se trava e ele vai se tornando repetitivo. Há quantas semanas o Senado discute se o impeachment é golpe ou se o impeachment não é golpe? Na verdade, pode-se discutir preciosismos jurídicos se desejarem, mas o impeachment será a consequência de um julgamento político no Congresso Nacional. E no julgamento político prevalece o conjunto da obra. Pedaladas, suplementação de verbas sem autorização legal, são detalhes deste conjunto da obra que faz prevalecer diante da sociedade brasileira a existência de um complexo e sofisticado esquema de corrupção, segundo um procurador-geral da República idealizado em nome de um projeto de poder de longo prazo. É inescapável considerar todas as questões que desenham o momento dramático vivido pelo país, com repercussão no Congresso Nacional, sobretudo em função do processo de impeachment da Presidente da República. E eu repito, discuta-se preciosismos jurídicos, mas não há como, é inevitável considerar todos os fatos ao redor do texto oficial encaminhado à mesa da Câmara dos Deputados como solicitação do impeachment da Presidente da República. Como não considerar os escabrosos crimes revelados agora pela Operação Lava Jato à sombra do poder no país? Como não considerar a farta documentação encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, onde juízes haverão de julgar uma ação que diz respeito à cassação de mandato, tanto da Presidente quanto do Vice-Presidente da República, em razão de crimes praticados durante a campanha eleitoral. Essa farta documentação, ao que consta, revela a utilização de recursos oriundos do esquema Petrobras na campanha eleitoral. Esquema este revelado em delações premiadas e certamente, conforme se anunciou, em função de documentos recolhidos na Operação Lava Jato. Portanto, são três vértices que oferecem sustentação política e jurídica ao processo de impeachment. De um lado, o Tribunal de Contas da União. De outro lado, a Operação Lava Jato e, finalmente, o Tribunal Superior Eleitoral. Há farto material de prova para esse julgamento que, repito, é político, mas certamente tem também pressupostos jurídicos indispensáveis para a sua sustentação. Repito, discutir que o impeachment é golpe já se tornou cansativo. Discutir que o impeachment não é golpe já se tornou cansativo. O que há de real neste momento é um processo em tramitação na Câmara dos Deputados. E há que se ter a percepção da causa desse processo. Qual a razão da existência desse pedido de impeachment da Presidente da República? Um esquema sofisticado de corrupção, que, lastimavelmente, alcançou
os diversos setores da estrutura da administração pública brasileira. E não há como isentar quem preside o país destes fatos que, lamentavelmente, provocaram a grande indignação no povo brasileiro. O que se vê em relação às instituições consagradas nos últimos tempos em razão de uma atuação de eficácia ímpar, como a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça Federal, é a tentativa de fragilizá-las, na esperança de que a Operação Lava Jato não alcance o êxito que se deseja e que o Brasil exige. Por exemplo, essa expressão, livrar-se do juiz Sérgio Moro. Livrar-se do juiz Sérgio Moro? Nós temos que repudiar esse desejo, essa expectativa, essa tentativa, porque, ao contrário de livrar-se do juiz Sérgio Moro, o país exige que ele seja preservado para que se possa, ao final desta Operação Lava Jato, desenhar novos rumos para a justiça brasileira. Livrar-se de quem é hoje, sem dúvida, o símbolo de uma nova justiça, livrar-se de quem se constitui hoje no paradigma da correção, da ousadia e da competência no julgamento de questões gravíssimas que afetaram o nosso país nos últimos anos, livrar-se de quem está substituindo um conceito antigo de que a justiça é para os pobres e não para os poderosos, pelo conceito de que justiça é igual para todos. Preserve-se, defenda-se, proteja-se o juiz Sérgio Moro e, a exemplo dele também, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, por esta ação de competência ímpar que se vê no país, procurando retirar debaixo do tapete, no linguajar bem popular, toda a sujeira que se acumulou nos últimos anos como decorrência da corrupção que assaltou o Brasil. Nós queremos, senhor presidente, há assuntos que, em razão desse debate, a senadora Gleisi quer a parte, eu concedo com prazer, antes de prosseguir. Obrigada, senador Álvaro Dias. Na realidade, é só para deixar bem evidenciado, não há no pedido de impeachment protocolado na Câmara dos Deputados como razão as investigações Lava Jato. Não há. O que tem lá são duas questões, das pedaladas fiscais e dos chamados decretos ilegais. É isso que embasa o pedido de impeachment feito pelo doutor Hélio Bicudo. As pedaladas fiscais não foram consideradas pela Câmara, porque, vou novamente aqui dizer, é de responsabilidade subjetiva da presidenta Dilma, mera suposição. O que se colocou foram os decretos. E, de novo, se ela vai responder por esses decretos, tem que também responder o douto Tribunal de Contas da União, inclusive porque deu parecer contra isso e também solicitou decreto suplementar nas mesmas condições, o Senado Federal, o STJ, o STF. Então, é só para restar claro. A segunda coisa que eu queria contribuir com o pronunciamento de Vossa Excelência é no sentido até de indagar-lhe por que com a mesma força que está se defendendo o impeachment da presidenta Dilma, o seu afastamento, dizendo que tem fatos possíveis para isso, não se defende também o afastamento do governador Beto Richa. Eu não vi ninguém aqui subir à tribuna para falar das mazelas lá, ou mesmo a bancada federal dizer que tinha que se encaminhar um processo igual. Muitas vezes sou eu, o senador Requião, que ficamos aqui fazendo esse debate. E não adianta dizer que não é aqui que se discute. Nós somos paranaenses. O que o governador Beto Richa fez é tão grave ou mais grave em termos orçamentários do que está se tentando acusar a presidenta.
Mudou-se o resultado primário depois de fechado o orçamento. E também o Estado do Paraná está eivado de denúncias e problemas com a Receita. Então, eu acho que a gente não pode usar 2 pesos e 2 medidas. E, para terminar, uma coisa muito interessante é que a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como fez em 64, que apoiou o golpe militar, dizendo que tinha que acabar com a subversão no Brasil, vai dar entrada num pedido de impeachment hoje. Um novo pedido, para reforçar o pedido do Dr. Hélio Bicudo. Entre uma das questões, vai voltar com as pedaladas, a questão da interferência do judiciário sobre a delação do Delcídio. Eu vou perguntar se também isso vai impactar essa casa, porque o Delcídio falou de vários senadores. Sabe o que eles estão alegando? A isenção para a FIFA. Aí eu pergunto, como ficaremos nós aqui no Congresso Nacional? Que nós apoiamos isso, aprovamos. A isenção, aliás, eu nem estava aqui, eu estava na Casa Civil, mas a isenção para a FIFA foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Como responsabilizar a presidenta por isso? Então, eu acho que nós estamos aqui tentando fazer um esforço muito grande para dar uma sustentação, como disse a Vossa Excelência, uma avaliação meramente política. E um pedido de impeachment não se sustenta apenas por uma avaliação política. Obrigada. Bom, primeiramente, com respeito à senadora Gleisi, desejo afirmar que devemos distinguir bem funções e responsabilidades. Eu já fui deputado estadual e tenho saudade do tempo em que fui deputado estadual. Aliás, num tempo difícil, quando governava o Paraná, Haroldo Leão Pérez. Então, nós pedimos, sim, o impeachment do governador. Mas, como senador da República, não me cabe abordar questões da província, do meu estado, do meu querido estado do Paraná. É evidente que cabe à Assembleia Legislativa discutir se cabe impeachment, se não cabe impeachment do governador. Creio que a manifestação de vontade política se deu com muita clareza quando deixei o PSDB. Ninguém tem dúvida das razões que motivaram essa mudança. Fala mais alto do que qualquer discurso no Senado Federal. Mas nós temos que cuidar daquilo que nos compete cuidar aqui. Não é o governador do Paraná, ou o governador de São Paulo ou do Rio Grande do Sul. Nos compete cuidar aqui da presidência da República. Este é o nosso mandato. Ele se justifica exatamente porque temos que cuidar das questões nacionais. É evidente que é uma enorme responsabilidade cuidar dos interesses do Estado. Mas nessa hora histórica vivida pelo Brasil, a nossa missão é exatamente discutir, sim, a crise nacional, que é uma crise econômica, social e, sobretudo, ética. Nós temos que responsabilizar a presidência da República pelos crimes eventualmente praticados, pelos desmandos eventualmente ocorridos, e esta é a nossa responsabilidade. Em relação a outra questão que diz respeito a pedaladas, nós já fizemos essa referência aqui. São preciosismos jurídicos que podem sim ser discutidos aqui no Senado Federal, mas eu creio que a responsabilidade em relação ao julgamento político é a que preside as nossas ações. E no entorno das questões jurídicas estão questões de natureza política que afetam a sociedade brasileira profundamente. E esta é a exigência maior do povo desse país, que o julgamento se dê em razão do conjunto da obra, ou seja, desse complexo esquema de corrupção engendrado no país, que provoca danos irreparáveis, sobretudo aos mais pobres no Brasil. E eu concedo à senadora Ana Amélia a parte que solicita com prazer. Senador Álvaro Dias, praticamente há uma complementariedade na abordagem desse tema, por Vossa Excelência, do que já fiz anteriormente. Eu estou aproveitando esse aparte, senador, porque a dona Maria Mantovani, de Bragança Paulista, no estado de São Paulo, está acompanhando esta sessão plenária, o que é extremamente valioso para nós, senadores. Vossa Excelência, que lida muito com as redes sociais, sabe dessa relevância e dessa fiscalização do povo sobre a nossa
nossa atividade parlamentar e política. Pois ela ligou agora, ela ligou para o meu gabinete para dizer que não é verdade o que foi dito pela senadora Vanessa a respeito da liberação das catracas para os idosos no dia 13 de março. Ela diz que ela é uma idosa, ela e os amigos dela, também idosos, pagaram como outros idosos a passagem para ir à manifestação. Então, ela diz que faz questão de fazer essa explicação, porque ela pagou a sua passagem com muita honra. Então, quero aproveitar, senador Álvaro, para dizer isso, e ela até queria fazer referência ao nosso presidente dessa sessão, senador José Medeiros, porque ela está reclamando que, quando se tratam dos representantes da base do governo, a campainha não toca, mas quando é com os líderes da oposição, a campainha toca, casualmente tocou agora. Então, dona Maria Mantovani, muito obrigada pela sua ligação, pela sua atenção e pela sua vigilância. Muito obrigada, senador Álvaro, e parabéns. Muito obrigado, senadora Amélia. Realmente, essa campainha é irritante, mas infelizmente, ela tem que ser acionada, até para que nós possamos nos disciplinar em relação ao tempo. Não é a primeira vez que trago à tribuna um discurso que pretendo fazer sobre o BNDES, inclusive focalizando o fato de que o BNDES ainda não foi investigado suficientemente e certamente essa investigação ainda ocorrerá e trará mais subsídios para o processo do impeachment. Certamente traria mais subsídios para o processo de impeachment. Porque essa tentativa de transferir responsabilidades no Brasil nos últimos anos se frustra diante de julgamentos imparciais. Julgamento nos tribunais ou no próprio Congresso Nacional. Característica de julgamento diferente, mas certamente importante para focalizar a realidade dos fatos. Eu terei ainda oportunidade, certamente, de focalizar essa questão do BNDES no contexto das investigações que hoje são efetuadas e também com relação ao processo de impeachment no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente.